Olá, vocês se lembram de acreditar ou de querer acreditar em felizes para sempre? É que isso é um conto de fadas? Existe um felizes para sempre? Então, bem-vindos aí, meus amigos, aqueles que estão nos assistindo aí, bem-vindos ao nosso podcast Jesus Cristo, Jesus, né? E as relações humanas. Então é um prazer estar com todos aí, participando dessa aula em formato podcast aí. Então, não esqueçam aí de marcar a sua participação aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo. E como é que vocês veem isso, né? Existe um felizes para sempre? Qual sentimento vocês têm sobre essa frase aí? Coisa que a gente ouvia quando a gente era criança, né? Contos de fada. Tem um preço, tá em promoção para quem assistiu o episódio de hoje. Tá em promoção. E embora esteja imortalizado aí nos contos de fada, existe um felizes para sempre, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho aí, ver algumas ponderações do Elder Gong, que na verdade é a vida eterna, né? Felizes para sempre é o propósito do Pai Celestial, que todos nós possamos ter aí vida eterna e desfrutar dessa felicidade do felizes para sempre. Tá aí, boa. Então, excelente aí. É um prazer aí poder falar com vocês um pouco, né? A gente ouve esses contos de fadas quando é criança, tudo, e nós vamos, como o Daniel salientou bem, né? Hoje nossa mensagem é baseada nas palavras do Elder Jerry Gong, né? Dos 12 apóstolos, né? Me chama a atenção o título, que ele fala felizes e para sempre. Então quer dizer que a gente já pode começar a ser feliz aqui e dar continuidade nesse negócio. O Evangelho fala um pouco disso, né? Ser feliz nessa vida e dar a vida eterna no mundo vindouro, né? As Escrituras falam um pouco disso aí, né? Muito bom. Mas esse é o discurso aí que o Reginaldo compartilhou na Conferência Geral de outubro de 2012. Muito bem. Então a gente ouve falar desse feliz para sempre, meio que a gente pensa nesse conto de fadas e tudo mais, já mencionei, né? Mas aí nós crescemos, né? E os relacionamentos ficam complicados, né? Este mundo é barulhento, superlotado, agressivo, né? Cheio de fingimento. Então, no entanto, no fundo do nosso coração acreditamos, ou queremos acreditar, né? De alguma maneira, no felizes e para sempre, né? É algo real e possível. O Elder Gong lá, ele começa na mensagem dele. Vamos lá. Felizes e para sempre não são coisas imaginárias de histórias de contos de fada. A verdadeira e duradoura alegria e a eternidade com aqueles a quem amamos são a própria essência do plano de felicidade estabelecido por Deus. Era isso aí que você estava comentando um pouquinho, né? Falando sobre que existe o feliz para sempre. E é o que ele está falando ali, né? Na eternidade, tudo, né? Então temos muito o que comemorar, pelo que estamos gratos. No entanto, nenhum de nós é perfeito, né? Ele vai declarar lá. Nossa família, nós queremos alcançar esse feliz para sempre, mas não somos perfeitos, né? É imperfeito, nossa família não é perfeita, né? Então, eu queria que vocês ponderassem um pouquinho, né? Se pudessem falar um pouquinho o que você já aprendeu com o Salvador e o que o ajuda a lidar com essa situação, né? Queremos estar juntos para sempre, porém ninguém é perfeito, né? Você não é perfeito, nenhum de nós é perfeito e a sua família também não é perfeita. O que você já aprendeu sobre o Salvador ao lidar com esse dilema aí? E o plano do Pai Celestial perfeito, né? Mas é para pessoas imperfeitas. Acho que é o primeiro ponto. E segundo, que porque nós somos imperfeitos, nós estamos aqui para buscar essa perfeição, essa felicidade
E nós precisamos do Salvador Jesus Cristo. É impossível nós alcançarmos a exaltação sem Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quando nós compreendemos que a expiação de Jesus Cristo é extremamente necessária para nós alcançarmos a vida eterna e esse estado de felicidade, e necessária não só para a gente, né? Mas para todos os que estão na nossa volta, nossa família, como você falou. Isso nos ajuda a ter uma compreensão maior desse plano que Deus tem para nós, né? Para a gente alcançar essa felicidade aí e para sempre. Então, Cristo, Ele é quem vai nos moldar, apesar dos nossos desafios, nossas falhas de caráter, os nossos erros, e vai ajudar, assim como Ele vai nos ajudar, vai ajudar Ele pode ajudar, né? Todas as pessoas que estão nessa jornada junto conosco. Então, Ele é essencial. Sem Ele, não existe felizes para sempre. Excelente. Então, nós queremos estar juntos para sempre. O Senhor criou essa terra, né, com esse propósito, né, de nos fortalecer, nos elevar e nos tornar como Ele é. E um dia estarmos todos juntos na eternidade, né? O plano do inimigo é um pouquinho diferente, né? Dividir e conquistar é o plano do inimigo, né? Dividir as pessoas, né? Eu estava até conversando, não sei se vocês pensaram nisso, já nesse fenômeno, né? Como é que o progresso, né, do ser humano, antigamente a gente não tinha, né? Lá nos primórdios, quando não tinha TV, depois veio a TV, todo mundo foi para a sala, ficava de olho na TV, depois a TV foi para os quartos, né? Então foi separando, né, as pessoas, aí veio a internet, questão da internet, e aí, né, amigos, aí foi indo, veio o celular. Aí cada um fica na sua tela, no seu canto, né? Parece que os relacionamentos vão se distanciando, né? Quando o Senhor, Ele nos criou para que nós tivéssemos relacionamentos eternos, né? Distanciamento, né? Esse é o plano do inimigo, né? O orgulho, a ira, a contenda, as diferenças, isso vai nos afastando, né? Agora, quando a gente vê as palavras do Evangelho, a gente vê como é de relacionamento, né? De relacionamento eterno, o batismo, reunião, pertencimento, a coligação de Israel, né? Então, coligar, juntar, tá junto, né? Selamenta, né? E o reino celestial, né? Que representa tudo isso, né? Essa nossa relacionamento eterno, né? Jesus Cristo tinha os apóstolos, né? E os apóstolos se transformaram na família dele, né? Que ele só caminhava com eles todos os dias. E nessa família a gente tem lá um que o traiu, tem um que usa de muita violência, é o mesmo, né? Corta a orelha do outro. A gente tem os outros que fogem. A gente tem um que tirou a própria vida, uma confusão danada. Na família que ele montou, né? Família assim, né? Os mais achegados. E você percebe que pós a ressurreição, eles voltaram, Pedro volta lá para a pescaria, aquela coisa toda. Jesus Cristo retoma, chama eles de volta. E no final ele ainda fala, vai lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vou estar com vocês até a consumação. Até a minha vinda de novo. Ele tinha um grupo de pessoas imperfeitas, mas ele acreditava e fixava o olhar no que eles eram, na essência deles. Deu um monte de coisa aparentemente errada, mas depois ele corrige. E o Senhor vai estar com os imperfeitos também. Ele está lá. Por isso que ele morreu, né? Bom. É isso aí, né? Salvador estava com os imperfeitos, né? Te fala do equilíbrio, né? Às vezes o equilíbrio... Eu lembro até tem um discurso uma mensagem do Elder Bedner, né? A gente tem que ficar girando os pratos, né? Cada prato ali pode ser um relacionamento na família, na igreja, né? Mas às vezes os pratos podem cair, né? Mas o Senhor lidou com a imperfeição, né? A gente até comentou no último podcast, né, sobre Pedro, né? Pedro foi um prato ali, vamos dizer que deu uma caída ali, negou o Salvador, né? E voltou a pescar e tudo mais, né? E é o que você falou, né? O Salvador foi reajustar aquele relacionamento, se aproximar novamente, né? De Pedro. Né? É isso aí. Muito bom. A gente vive num mundo onde parece que o mal vence, né? Parece que sempre o mal... E parece que prevalece mesmo, mas Jesus Cristo venceu. Então, o bem sempre vai vencer.
de alguma maneira vai prevalecer o Salvador e o seu Evangelho. Então, o Elder Gongter fala sobre isso mesmo, né? Ele fala sobre nossos relacionamentos, né? Ele diz assim, apareceu ali. Nossos relacionamentos incluem amor, sociabilidade, personalidade, mas muitas vezes inclui também atrito, mágoa e às vezes dores profundas, né? E aí que a gente vai ter que saber lidar com essa imperfeição aí, né? Com auxílios do Senhor, né? E aí o que a gente tem no nosso auxílio é os atributos de Cristo, né? Como é que vocês veem? Que atributos do Salvador nos ajudam a criar relacionamentos duradouros, fortalecer, né, esses relacionamentos? O que vocês podem falar sobre isso aí? Como é que vocês veem? Que atributos do Salvador você acha que é importante aí para que nós possamos ter relacionamentos duradouros? Eu vejo que, por exemplo, a misericórdia do Salvador, né? Nesse ambiente que nós vivemos da imperfeição, embora, e a gente sabe que a obra do Pai Celestial é proporcionar a imortalidade e a vida eterna do homem, né? Mas até nós chegarmos no ápice desse objetivo, nós vamos ter que ir nos aprimorando. Então, a misericórdia do Salvador, e um dos significados da palavra misericórdia é tratar alguém mais compassivamente do que ela merece. Então, isso pode ser aplicado no nosso relacionamento familiar, na nossa sociabilidade. Talvez, às vezes, a gente tenha uma expectativa muito alta em relação da nossa família. Aqui a gente está falando de família, né? Mas pode ser de qualquer pessoa. E que, às vezes, a pessoa não está nesse mesmo nível ou nessa mesma compreensão ou maturidade com a gente, ou a imaturidade da gente. Então, quando a gente aprende, e aqui estamos falando de um atributo de Cristo especificamente, né, a ter essa misericórdia, talvez junto com a longanimidade, pode nos ajudar a ter uma compreensão melhor, né? E tudo isso por causa da expiação de Cristo. Salvador também ensinou, voltando para esse atributo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez é um atributo que todos nós podemos desenvolver, né? Ser misericordioso para também receber misericórdia. Lá no Sermão da Montanha, né? Acho que é um atributo que pode ajudar bastante. Muito bom, excelente, né? Tem alguma coisa aí, Jonathan? Eu acredito que nós nunca podemos esquecer da esperança. Todas as famílias têm suas complexidades, todas as coisas não são fáceis, as coisas às vezes tomam um rumo que a gente não projetava, nada é fácil. Mas o Salvador, como ele teve a esperança com seus apóstolos, nós temos que ter esperança com os nossos familiares, nós temos que enxergar que o Senhor pode operar milagres, que pode fazer alguma coisa. A gente pode acreditar, sim, a gente pode. Com certeza, né? Esperança, misericórdia, perdão, humildade. Não é fácil. Muitas vezes nós deixamos o homem natural sair, né? E afetar os nossos relacionamentos, mas a gente pode lidar com isso, né? E tem uma escritura que eu acho poderosa, né? Que está em 1 Coríntios 15, 22, né? Que fala que assim como todos morrem em Adão, assim todos também, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a gente pensa nisso na questão da ressurreição, né? Ressurreição do corpo, se unir ao Espírito, né? Nós vamos, realmente, a morte veio através de Adão e tudo mais, né? Nós vamos ressuscitar um dia, graças à expiação, né? Graças à ressurreição do Salvador. Mas eu acho que não é só esse significado físico também, é um significado emocional, né? Assim como a gente morre em Adão, ou seja, assim como a gente passa por essas questões mortais, né? E imperfeitas que a gente tem. Então, assim, da mesma forma, né? Como a gente morre em Adão, a gente pode ser vivificado em Cristo, né? Tanto física como emocionalmente, socialmente, espiritualmente, né? Então, ele disse, né? Que
que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então podemos ser vivificados nele, né? Nas nossas questões emocionais, e graças a isso, né, ao perdão que a gente pode alcançar, graças à sua expiação, né, esses atributos do Salvador, muitos desses dons, né, nós podemos pedir, né, rogar ao Pai, né, com a energia do nosso coração e receber, né, a caridade, por exemplo, como é citado lá em Moroni, né? Então tudo isso vem através da sua expiação, do que o Salvador fez por nós, né? Em que momentos aí da vida de vocês já sentiram isso? Já sentiram que foram vivificados, né, de alguma forma, seja física, às vezes, né, tá meio exausta, só dá uma vivificada na gente, emocional, social ou espiritualmente. Já assim. Essa escritura é interessante que você acabou de compartilhar. Teremos problemas, sempre teremos dificuldades. Sempre, talvez, o problema vem de um outro humano. E a gente precisa entender que nós, como humanos, que pertencemos ao Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que ser a solução. Nós temos que procurar entender o que eu posso fazer, o que eu posso desenvolver, o que eu posso eliminar, o que eu posso corrigir. Do mesmo jeito que vem um problema humano, o outro humano que nasceu de Cristo precisa tentar resolver. Excelente. Muito bom. Algum momento aí, Daniel, que você lembra de poder ter sido vivificado de alguma forma pelo Salvador na sua vida? Eu acho que sempre, né? Acho que todos os desafios a gente recebe forças. E creio que essas forças vêm por meio do poder dos convênios e também por meio da expiação de Cristo. Recentemente eu enfrentei alguns desafios de saúde, estou ainda me recuperando, né? E é interessante que tinha uma conferência de estaca, da nossa estaca, e aí naquela semana, na quarta-feira, eu precisei voltar para o hospital, fazer uma nova cirurgia, e eu gostaria muito de estar com as pessoas, ter um 70 de área, veja, um representante de Jesus Cristo, designado por por o presidente do Coro dos 12 Apóstolos conosco, era uma bênção, e eu não queria ficar fora disso. E eu orei ao Senhor, pedi forças, eu precisava de muita força física, e falei com ele que queria fazer a minha parte, né? O que eu ia conseguir fazer, eu não sei, ia me esforçar para fazer a minha parte. Mas nitidamente eu pude ver o poder da expiação, dos convênios e essa vivificação que você estava falando, né? Talvez a experiência mais recente que eu consegui puxar aqui para mim, de 2 semanas atrás. E assim como Cristo ele pode nos vivificar dessa forma, ele pode nos vivificar com qualquer situação. Acho que você tinha falado sobre o perdão, né? Acho que o Reginaldo comentou também. Eu lembrei do que o Elder Gong declarou aqui nesse discurso. Ele disse assim: nossa alegria se torna completa quando sentimos a graça e o perdão de Jesus Cristo por nós. Graça e perdão, né? A graça é o meio pelo qual a gente recebe as bênçãos que temos, por causa da expiação dele, né? E aqui ele cita o perdão também. E depois ele fala assim: e ao oferecermos o milagre de sua graça. Então nós sentimos a graça, mas também quando nós oferecemos o milagre de sua graça e de seu perdão uns aos outros, a misericórdia que recebemos e a misericórdia que oferecemos podem ajudar a tornar justas as injustiças da vida. Então às vezes a gente pode não compreender por que a gente está passando por algum desafio. Às vezes a gente pode não compreender o porquê que talvez nós precisamos superar algumas injustiças na nossa vida, mas o segredo está aqui, né? Na graça e no perdão que recebemos do Salvador Jesus Cristo. Quando nós sentimos a graça e o perdão e oferecemos o privilégio das outras pessoas sentirem também esse milagre da graça e do perdão, nós podemos ajudar a tornar as injustiças, aliás, aqui diz assim, podemos ajudar a tornar justas as injustiças da vida e também podemos encontrar essa alegria que muitas vezes nós buscamos aqui nessa terra, nesse período que nós estamos aqui na jornada terrena.
O presidente Nelson disse que a resposta sempre é Jesus Cristo. E aqui é interessante como o Elder Gong direciona para a graça e para o perdão de Jesus Cristo. Excelente. Esses atributos, né, a graça, perdão, é o que torna os relacionamentos, pode tornar os relacionamentos imperfeitos, né, duradouros, né? Ser consertado, ser fortalecido, né, ser guiado, né? Eu estava pensando, né, a gente está falando desse curso, né, os relacionamentos humanos, né, e quanto o senhor pensa sobre isso, né, durante toda a sua criação, tudo que ele fez foi, como tudo começou com um relacionamento, né, humano, entre Adão e Eva, né, no paraíso, né, naquele local, e onde eles com certeza foram selados pelo Senhor por toda a eternidade, né, ali era como se fosse o templo ali para eles, né, e hoje o Senhor tem construído tantos templos, né, por que que o Senhor tem construído templos cada vez mais próximos de nós, né? Qual que é a relação disso, né, com os relacionamentos duradouros, né? Eles conseguem enxergar? Né? Eu estava pensando sobre isso. Então, o Senhor, para nos tornar possível, né, estarmos relacionados para toda a eternidade, precisamos dessas ordenanças do templo, né? Precisamos ser abençoados por essas ordenanças e elas precisam estar próximas de nós, né? Então, o Senhor quer que, quanto mais nós vamos até o Senhor, no seu templo, mais a gente está se aproximando uns dos outros, como famílias, como indivíduos, né? E é tão bom estar na casa do Senhor, né? E que bom que a gente vai ter um agora aqui em Belo Horizonte, né, amigos? E vai ser, é estreitar os relacionamentos, fortalecer, né? Enquanto o mundo procura dividir, polarizar, né? O Senhor quer que nós possamos estar juntos para a eternidade, né? Felizes e para sempre, né? Isso aí. E o templo é o símbolo, né? O símbolo da eternidade, o símbolo da nossa entrada na presença de Deus, que é a alegria sentir aquele espírito, aquela paz, né? E saber que convênios que nós fizemos ali nos unem para toda a eternidade. Saber que nós estamos lá, interessante, né? Que a gente vai no templo, tá todo mundo com a mesma roupa, branca, não tem marca, nada, somos todos iguais perante Deus. E saber que esses convênios, essas ordenanças que nós fazemos lá no templo, nos moldam e nos preparam para nós entrarmos na presença de Deus. E é interessante, Doutrina e Convênio 130, né, diz que a mesma sociabilidade que temos aqui, a gente vai ter lá. E eu acho que não tem lugar para a gente aprimorar essa sociabilidade do que no templo. Todo mundo fala baixinho, com respeito, com amor. Então, acho que é uma boa escola, né? Para a gente dar sequência aí à nossa jornada aqui nessa terra. É isso mesmo, né? Poder da expiação, do que o Salvador pode fazer, né? Ele pode unir as famílias ao curar até mesmo conflitos que perduram por gerações, né? Às vezes tem essas questões. Eu não sei como vai ser, né? Fico pensando nos conflitos que existem aí, muitos conflitos até de povos, né? Que duram por muito tempo, né? Mas na nossa vida, em nossas famílias, né? Um conflito que possa... Não sei se alguém passa por isso aí, conflitos que duram por gerações, mas a expiação, o poder do Salvador pode curar tudo isso, né? Muitos de nós, por causa da genética, temos predisposições. Muitos de nós. E tem pessoas que usam isso como uma desculpa, mas a princípio, realmente, às vezes a gente é uma pessoa que fala mais alto, às vezes uma pessoa que tem paciência mais curta, às vezes a gente joga a toalha rápido, cada um tem uma característica. Sabendo dessas coisas, nós precisamos fazer um exercício, clamar pela misericórdia do Senhor, pedir que a sua expiação conserte isso. Isso é o que o Elder Gong está querendo mostrar para a gente sobre a expiação, que pode lavar esses pecados de uma geração que a gente carrega. A gente viu os nossos pais fazendo algumas coisas que eles herdaram dos seus pais, e isso vai ali para frente, mas depois que nós nos batizamos e conhecemos o Evangelho, nós somos pessoas que temos que olhar para frente.
temos que procurar mudar. E é com Jesus Cristo que nós podemos mudar essas predisposições. Declara aí mesmo, né? Que a expiação é infinita e eterna, né? E a expiação de Jesus pode ajudar a trazer paz ao nosso passado e esperança ao nosso futuro, né? Como é que essa verdade impacta a vida de vocês? Saber que a expiação de Cristo pode nos trazer a paz ao nosso passado e esperança para o nosso futuro. Essa é tão ampla, né? É profunda, é ampla o significado, mas talvez uma coisa que eu gosto de fazer é como eu vou aplicar para mim, né? Na minha vida. Às vezes a gente liga muito a expiação de Cristo aos nossos pecados, e tá certo, ela possibilita a gente sair, nos libertar, né, do pecado, da morte espiritual, mas ela também nos ajuda a vencer os nossos maus hábitos, as nossas falhas de caráter, os nossos erros que às vezes nós consideramos pequenos. E nós podemos, às vezes nós recebemos, acho que o Reginaldo falou tão bem, às vezes nós herdamos algumas características que a gente pode colocar um fim. Às vezes é tão difícil mudar um hábito, um comportamento, uma atitude, mas a expiação de Jesus Cristo, a graça do Salvador Jesus Cristo, oriunda da sua expiação, pode nos ajudar a vencer qualquer desafio, qualquer falha de caráter, qualquer falha de comportamento. Eu acho que quando nós utilizamos o poder, a graça da expiação para a nossa própria vida, a gente consegue experimentar a dádiva que foi esse sacrifício imenso que Jesus Cristo proporcionou a todos nós. O presidente Nelson, recentemente, em 2024, ele convidou todos nós a estudarmos, a compreender melhor a expiação de Jesus Cristo semanalmente. Talvez quando nós incorporamos isso, né, e todos nós podemos melhorar com isso, nós conseguimos compreender esse poder que a expiação tem. Então, aplicar a nós mesmos, né? Acho que também, você perguntou do passado, né? Às vezes nós experimentamos injustiças do passado, com os nossos antepassados, né? Eu tenho muitos antepassados, gosto da história deles. Alguns eu sei que lutaram em guerras lá, guerras internas lá do Rio Grande do Sul. Eu fico pensando, nossa, talvez era um povo meio sanguinário. Meu pai conta algumas histórias de alguns tios lá do passado, né? Povo bravo. Bravo. Bom, que fala, e me corrija, amigo, talvez se eu estiver errado, ele fala assim, olha, até aqueles antepassados, se eles não estão aqui, eles podem, aonde eles estiverem hoje, no mundo espiritual, experimentar a dádiva da expiação. Podem mudar. E conta uma história aí, né? Contribuir, né? Uma história da... Para viver feliz para sempre. Ah, sim. Desculpa te cortei a frase. Vai lá. Não, mas ele fala da história de uma amiga lá que não queria ser selada ao pai, né? Acho que é isso que você estava falando ali, né? Não lembrei. Ah, então. Ótimo, eu acho que tem mesmo. Ela fala... Exemplifica, né? Ela fala, né, que ele não foi um bom marido para minha mãe, ele não foi um bom pai para seus filhos. Meu pai terá que esperar. Não tenho nenhum desejo de realizar suas ordenanças no tempo. Imagina, né? Então havia uma mágoa, um ressentimento muito grande, né? E não queria ser selado a ele para a eternidade, né? Aí fala que ela jejuou por 1 ano. Imagina se ficar jejuando por 1 ano, orou, conversou muito com o Senhor sobre o seu pai. Enfim, ela se sentiu pronta. As ordenanças do tempo por seu pai foram concluídas. Posteriormente, ela disse: em um sonho, meu pai apareceu a mim, vestido todo de branco. Ele tinha mudado completamente. Ele disse: olhe para mim, estou limpo. Obrigado por realizar as ordenanças no templo por mim. Seu pai acrescentou: levante-se e volte ao templo. Seu irmão está esperando para ser batizado. Minha amiga contou: meus antepassados e aqueles que já faleceram estão aguardando ansiosamente para suas ordenanças serem realizadas. Quanto a mim, ela disse, o templo é um lugar de cura, aprendizado, reconhecimento da expiação de Jesus Cristo. Fantástico, né? Então ela tinha essa questão, né, de mágoa, de ressentimento,
como o Pai tinha sido aqui, né, nessa terra. Mas aí, com as ordenanças do templo, isso mudou, né? E é isso que ele fala, né, Aldegon, que você falou, né, que ele... Lá no mundo espiritual, as pessoas têm essa oportunidade de se arrepender, de mudar, né? E, e aí a expiação entra, não trabalha só desse lado do véu, né? Trabalha do outro lado do véu, é infinita, é eterna, pode alcançar todos, né? E mudar todos, né? Mas esse sentimento é fantástico, né? Então o templo é esse lugar de cura, de fortalecimento, né? Que a gente falou, né? Ele tem uma outra frase aqui que fala assim: um ramo torto não significa uma árvore ruim. Ele fala: o modo como chegamos neste mundo é menos importante do que quem somos quando nós o deixarmos, né? Quando deixarmos esse mundo. Então, o mais importante é isso, é como a gente vai deixar esse mundo, né? Todos podemos mudar e a expiação pode alcançar todos. Que bom, né? Porque a gente já vem para esse mundo num estado decaído. Então, a gente tem que ter essa esperança, né? Falou do galho, às vezes a gente tem desafios, fraquezas, são difíceis de suportar, mas isso não pode tirar a esperança. Alguns princípios, né? O Aldergong, ele compartilha alguns princípios de cura e paz pessoal, né? Então, o primeiro que ele fala ali é o primeiro fundamental no plano de redenção e felicidade de Deus é Jesus Cristo, que por meio de sua expiação promete unir nosso espírito ao nosso corpo para nunca mais se separarem, a fim de receberem a plenitude da alegria, né? Vendo isso, quando a gente está tratando de relacionamentos, um dos relacionamentos que a gente tem é nosso espírito e nosso corpo. É um relacionamento que a gente quer que dure para a eternidade, né? Então, a forma como nós tratamos o nosso corpo, a forma como nós fortalecemos o nosso espírito, né? É que vai manter esse relacionamento, né? Para toda a eternidade. Achei bem interessante que ele fala disso ali, de que nosso corpo e espírito para nunca mais se separarem, né? A fim de que recebam a plenitude e a alegria. Então, para a gente ser pleno, feliz, completamente, nós precisamos ter o corpo e o espírito juntos, né? E isso é possível graças à expiação, né? Esse é um ponto aí bem interessante, né? Lembrei agora que o Salvador disse, né, o segundo grande mandamento, amar o próximo como a si mesmo, né? Que a gente pensa, vou amar o próximo, mas é como a mim mesmo, então precisa ter esse auto-amor, né? Claro que não quer dizer que a gente vai sair aí sendo egocêntrico, mas a gente precisa estar bem com nós mesmos, ter esse senso de amor para conosco, esse senso, às vezes, de paciência para com as nossas fraquezas. A questão da autoestima, fortalecimento, né? Satanás nunca vai ter um corpo. Ele nunca vai ter plenitude de alegria. Se é que existe alguma alegria, né, para ele. Mas ele foi a quebra de relacionamento, né? Todo plano ali que ele perdeu, né? Quebrou seu relacionamento com Deus, com o Pai Celestial, com os outros. Nunca vai ter uma família. Nunca vai carregar um bebê no colo, né? Acordar de madrugada, né, Daniel? Recentemente é o pai mais fresco aqui de nós. Então ele nunca vai ter isso, né? Então por isso ele ataca, né? Nos ataca para usar o corpo de forma errada, algo que ele nunca vai ter, né? E quebrar esse relacionamento com Deus, né? E perder o poder que isso tem, a plenitude e a alegria que isso tem quando você está bem consigo mesmo, quando você está buscando as coisas espirituais de Deus, né? Não o prazer, mero prazer, mas a alegria, né? A felicidade vem, né, por viver e guardar os mandamentos de Deus, né? Então isso é fantástico, né? Então um debate aí bem rico, né, para nós fazermos, pensarmos, né? Como é que é o meu relacionamento comigo mesmo, com o Senhor, com aqueles que estão à minha volta, porque aquele que quer destruir os nossos relacionamentos, ele nunca vai ter, né? Então é isso aí. Aí o Aldergong, ele fala mais aqui de cura, de fortalecimento pessoal, né? Então ele diz assim,
As bênçãos da expiação de Jesus, as bênçãos da expiação, unir o que foi separado por meio de Cristo. Está vendo? A questão da relação é unir o que foi separado, né? São recebidas quando exercemos fé e produzimos frutos para o arrependimento. Na mortalidade, assim como na imortalidade, as ordenanças do templo em si não nos mudam, ou mudam os que estão no mundo espiritual, mas essas ordenanças divinas nos possibilitam fazer convênios santificadores com o Senhor, os quais podem trazer harmonia com Ele e com outras pessoas, né? E palavras poderosas aí, ó. Até marquei ali algumas, né? As ordenanças no templo em si não nos mudam, ou mudam os que estão no mundo espiritual, mas elas possibilitam esses convênios que são santificadores, né, com o Senhor. E aí traz essa harmonia com Ele e com as outras pessoas, né? Por isso o Senhor tem construído tantos templos, né? Cada vez mais próximos, para que as pessoas possam passar por essas ordenanças, fortalecer esses relacionamentos eternos. Olha lá, Reginaldo. O templo é a chave de tudo. O templo não tem nenhuma influência maligna. Lá é a casa de Deus. O que se manifesta em nós, lá dentro do templo, é nosso mesmo. Gong, ele declara: Deus conhece e ama cada um de nós. Deus não se deixa escarnecer, nem pode ser enganado. Com perfeita misericórdia e justiça, Ele envolve em seus braços de segurança os humildes e os penitentes. É isso, né? O Senhor te conhece individualmente, vai te ajudar, te fortalecer no relacionamento com Ele, com as outras pessoas, com o Salvador, né? Então, confie no Senhor, saiba quanto Ele te conhece, quanto Ele se importa, né, com cada um, quanto Ele se importa com você, né, especificamente, né. E o último aqui, só para a gente terminar nosso podcast, deixa eu colocar aqui. Então, o Senhor nos dá a divina oportunidade de nos tornarmos mais semelhantes a Ele, ao oferecermos ordenanças de salvação vicárias no templo para outras pessoas que precisam delas, mas que não podem fazê-las por si mesmos. E o último, e por fim o quinto, como ensina a regra de fé, a regra de ouro, a regra de fé. Por fim, o quinto, como ensina a regra de ouro, uma simetria santificadora entre o arrependimento e o perdão, nos convida a oferecer a outras pessoas aquilo que nós mesmos precisamos e desejamos, né? Então, a simetria santificadora entre o arrependimento e o perdão, né? Tanto para nós, e nós precisamos, como precisamos oferecer, né, para as outras pessoas. Então, nós precisamos e os outros também precisam e desejam, né? Perdão, uma palavra amorosa, reconhecimento, né? Respeito. Então, tudo isso é para todos, né? Então, amigos, estamos chegando então ao final desse podcast. Lembramos a todos aí, muito obrigado aí, Reginaldo, Daniel. Lembramos a todos aí para marcar sua participação. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E possam marcar aí, e aí também aí no Spotify, vai estar aí na descrição no Spotify ou aqui no YouTube. Marque a sua participação. Não deixe de fazer a experiência de aprendizado. Também o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Só precisa responder a 3 perguntas e mandar esse formulário para nós online, tá ok? Leiam aí os discursos também, que faz parte aí do curso. Então, tudo está aqui na descrição de cada um dos vídeos. E até a próxima. Até o próximo. Esse foi o último episódio do Jesus e as Relações Humanas. Então, até o próximo. Até mais.